Conferência Internacional em Missões em Língua Portuguesa. São 18 horas em Paris e Maputo, 16 em Bissau e São Tomé, 14 horas em Luanda. Neide Ribeiro. São Tomé e Príncipe continuam reunidos os 5 juízes do Tribunal Constitucional que devem tomar uma decisão para colocar um ponto final no contencioso político que dura desde a primeira volta das presidenciais. O primeiro residente de Hong Kong, condenado no âmbito da nova Lei de Segurança Nacional, foi hoje sentenciado a 9 anos de prisão por terrorismo e incitação à secessão. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controlo técnico desta emissão está Adrien Torrot e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Em São Tomé e Príncipe continuam reunidos os 5 juízes do Tribunal Constitucional que devem tomar uma decisão para colocar um ponto final no contencioso político que dura desde a primeira volta das presidenciais. Os magistrados tinham divulgado 2 acórdãos com decisões contraditórias que bloquearam o processo eleitoral e, segundo o chefe de Estado, Evaristo Carvalho, abriu fissuras na sociedade. Mais explicações com Maximino Carlos. A decisão agora compete aos 5 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional que estão reunidos para este efeito. Foi esta indicação dada ontem, na sequência da reunião de emergência com os titulares dos órgãos da soberania, os 5 juízes e outras personalidades jurídicas. Fortunato Pires, jurista de formação e ex-presidente do Parlamento santomense, foi o porta-voz da reunião. Naturalmente, a reunião vai produzir uma nova deliberação, um novo acordo, e em função disso, portanto, o processo retomará a sua marcha. Concluído o processo de apuramento distrital, tutelado pelo Tribunal de Primeira Instância, aguarda-se agora o apuramento geral, que é da competência do Tribunal Constitucional. A julgar pelo aproximar dos prazos previstos na lei, para a segunda volta, aguarda-se uma decisão para se confirmar a sua efetivação no dia 8 de agosto próximo. A questão dos prazos também será revista, na medida em que, como sabem, os prazos são legais, e esses prazos legais são perentórios, daí que só uma nova lei poderá, de facto, vir a alterar os prazos, mas isso será feito na sequência dos trabalhos. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Ainda em São Tomé, centenas de apoiantes de Carlos Villanova, candidato mais votado na primeira volta das presidenciais em São Tomé, saíram à rua para exigir a realização da segunda volta das eleições no dia 8 de agosto. O representante do Fundo Monetário Internacional em Angola, Marcos Soto, alertou para a capacidade de endividamento muito limitada do país africano, sublinhando que qualquer iniciativa de financiamento deve ser vista de forma muito cautelosa e aplicada em projetos com retorno económico adequado. O FMI concluiu recentemente a 5ª avaliação do Programa Económico de Angola, apoiado por um acordo estendido no âmbito do Programa de Financiamento Ampliado, o que permitiu mais um desembolso de cerca de 647,7 milhões de euros. Marcos Soto saudou o compromisso do executivo angolano com as reformas estruturais difíceis e com a estabilização da economia, salientando que o FMI e o governo mantêm uma relação muito construtiva, embora nem sempre estejam de acordo. Em Cabo Verde, o Parlamento debate esta sexta-feira o Estado da Nação. O governo está a ser interrogado pela oposição sobre a situação do turismo, da Covid-19 e sobre a questão considerada pouco transparente da nacionalização do setor dos transportes aéreos, que está a ser conduzida pelo vice-primeiro-ministro e pelo ministro do Turismo, como nos explica o professor universitário cabo-verdiano Daniel Medina. Quem está com esta pasta é o vice-primeiro-ministro e também o ministro do Turismo. Eles têm fechado em copas, não se têm pronunciado, dizem que estão a fazer negociações que têm que ver com questões contratuais, sigilosas, e que a seu devido tempo irão dar-nos a conhecer de forma transparente todos os aspectos inerentes à negociação. Neste momento nós não sabemos quais são os dados que o governo tem que o leva a tomar essa iniciativa de fazer a nacionalização. Voltando à questão do transporte interno, neste momento ele é assegurado pela Bestfly, que é uma companhia angolana. O que é que isto significa? Significa que Angola pode vir também a resolver a questão do transporte internacional? Há essa possibilidade. Nós tanto estamos a pensar que poderão vir a aparecer várias possibilidades. Açores para nos fazer a ligação com os Estados Unidos e TAP para nos fazer a ligação
com a Europa. A análise do professor universitário cabo-verdiano Daniel Medina, entrevistado aqui por Teresa Xavier. Daniel Medina, que é o nosso convidado esta sexta-feira. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que Cabo Verde é estrategicamente a porta do Brasil para a África Ocidental, depois de uma reunião com o chefe de Estado cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, que realiza uma visita oficial a Brasília. Depois do encontro com o homólogo, em breves declarações que duraram menos de 3 minutos, o chefe de Estado brasileiro afirmou que Cabo Verde estrategicamente é a porta de entrada do Brasil para a África Ocidental e lembrou que acordos firmados entre os dois países nas áreas navais, cultura e educação foram assinalados. O chefe de Estado brasileiro contou ainda que aceitou um convite para brevemente visitar Cabo Verde e aprofundar os laços. Praia 99.3 FM. O primeiro residente de Hong Kong condenado no âmbito da nova Lei de Segurança Nacional foi hoje sentenciado a 9 anos de prisão por terrorismo e incitação à secessão. Leonardo Silva. Tong Ying Kit, um empregado de bar de 24 anos, ativo durante as manifestações que marcaram o movimento pró-democracia em Hong Kong no ano de 2019, foi declarado culpado de ato terrorista por ter ido de moto contra 3 polícias, assim como de encorajar a secessão de Hong Kong devido ao cartaz com um dístico que ele transportava no decurso de uma manifestação a 1 de julho de 2020. O ativista segurava um cartaz no qual se podia ler "Liberta em Hong Kong". Ying Kit foi condenado a 9 anos de prisão num julgamento que, segundo os analistas, destina-se a desencorajar a dissidência na ex-colónia britânica. A manifestação de Tong Ying Kit, ocorrida no mesmo dia em que entrava em vigor a Lei de Segurança Nacional, foi considerada ilegal pelos 3 juízes do Tribunal Hong Kong e, segundo eles, capaz de incentivar outras pessoas a cometerem um ato de secessão. Ying Kit foi inicialmente condenado a 8 anos de cárcere por terrorismo e a 6,5 de prisão por encorajar o secessionismo. Covid-19, situação dramática nas Antilhas, segundo o primeiro-ministro francês Jean Castex. As ilhas da Reunião e da Martinica voltam a reconfinar enquanto transportam os primeiros pacientes infectados com Covid-19 para a capital francesa. Mais detalhes com André Ferreira. A Ilha da Reunião voltará a estar confinada este fim de semana. Novo confinamento parcial por 2 semanas, a que se junta o recolher obrigatório a partir das 6 da tarde. Tal já não acontecia desde a primavera de 2020. Também na Martinica é instaurado um novo confinamento a partir desta tarde e por 3 semanas. A situação tem piorado nos territórios de além-mar franceses, daí a aplicação destas medidas. Já em França continental, algumas regiões mais turísticas decretaram que o uso de máscara na rua volta a ser obrigatório. Em paralelo, o passe sanitário, que obriga a estarem vacinados quem quer frequentar espaços culturais ou ainda cafés e restaurantes, fez acelerar o número de vacinados em França. Por outro lado, manifestações estão previstas este fim de semana em Paris e um pouco por todo o país contra a obrigatoriedade deste passe sanitário. Um tribunal francês condenou ontem uma funcionária da Segurança Social a 18 meses de prisão, dos quais terá de cumprir 12 por ter gerado 200 códigos QR falsos para os vender como certificados de vacinação da Covid-19. Além da pena de prisão, a funcionária foi também condenada a pagar uma multa de 10 mil euros, avança a imprensa francesa. O presidente norte-americano Joe Biden decretou esta quinta-feira um conjunto de medidas para impulsionar a vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos, incluindo exigir que milhões de funcionários federais sejam vacinados, divulgou a Casa Branca. Caso não sejam vacinados, os funcionários federais terão de cumprir várias medidas restritivas, nomeadamente serão obrigados a usar máscara de proteção individual de forma contínua, mesmo em zonas onde a incidência de transmissão do novo coronavírus é baixa, e terão de ser submetidos a testes de diagnóstico de forma regular, 1 ou 2 vezes por semana. Termino com o Tribunal de Justiça da União Europeia, que retirou hoje imunidade parlamentar ao ex-presidente do governo da região autónoma da Catalunha, Carles Puigdemont, e aos também eurodeputados catalães Toni Comín e Clara Ponsati.